Ok. Olá a todos, 27º episódio do podcast CBcast Unai, aqui de Unai, Minas Gerais. Hoje nós estamos com Taine Miranda. Boa noite, Taine. Boa noite. Que vai falar conosco, conversando agora sobre fisioterapia e as técnicas modernas da fisioterapia. O nosso tema, o título do episódio é Desvendando a Conexão Mente e Corpo. Como a fisioterapia pode melhorar a saúde mental. Começo perguntando, Thaís, você é unaiense mesmo, né? Isso, sou daqui de Unai. Como é que foi a sua história aí para você escolher o curso de fisioterapia? Então, eu sempre gostei da área da saúde, né? Sempre me identifiquei, sempre gostei muito. Cheguei a fazer vestibular para enfermagem, para outras áreas, mas eu não era aquilo. E aí, uma amiga foi fazer fisioterapia. Eu até iniciei a faculdade uns 20 dias depois. Ela foi fazer fisioterapia na cidade de Paracatu, sendo que na época não tinha, né? Eu comecei a faculdade no ano de 2012 e fui lá, fiz o vestibular, passei, comecei a fazer a faculdade, me formei no ano de 2016 e, assim, é a minha profissão. Eu amo, gosto demais, entrei na profissão certa. Para explicar para o nosso espectador a diferença e onde a fisioterapia se enquadra em relação às outras, né, profissões da saúde. O que diferencia o fisioterapeuta do médico, do enfermeiro? Qual que é a área de abrangência do fisioterapeuta mesmo? Então, na verdade, a gente trabalha de forma multidisciplinar, né? Quando a gente, especificando a nossa área, a gente tem vários ramos de atuação. Então, quando eu cito, eu vou falar assim, particular da minha área, né? De atuação hoje, que é na área de ortopedia, fisioterapia pélvica. A nossa área, ela vem na reabilitação. Então, o médico está ali, ele faz o diagnóstico dele, encaminha para nós, fisioterapeutas, e a gente vai tratar aquela consequência que o paciente está. E assim em todas as áreas. Então, vamos supor, uma fratura, uma torção, alguma patologia na coluna. É um pouco diferente enquanto a isso, quando a gente vê em relação ao enfermeiro, né? O enfermeiro ele faz muitos procedimentos invasivos, né? Nós não fazemos, nós fisioterapeutas não fazemos procedimentos invasivos, Certo. entendeu? Então, é isso aí que diferencia. A questão, Rafael, é que a nossa área, ela é muito extensa. Então, se a gente for abordar cada campo, é uma coisa muito, muito extensa. Perfeito. Bom, a Taine, ela é formada já há 9 anos, né, Taine? Você falou, Isso, né? aham. Ela é pós-graduada em neurociência da dor, Tá bom. pós-graduada em acupuntura, pós-graduada também em fisioterapia pélvica e empresária responsável técnica da clínica Live já tem 6 anos. Lá na sua clínica, qual que é a Isso. especialidade dentro desses fatores que você falou da fisioterapia que você trabalha com mais ênfase? A dor, né? O meu foco é a dor. Lá na clínica eu não atuo sozinha, né? Tem a minha equipe lá hoje que atua comigo. É, Quando eu abri a clínica em 2019, eu atuava sozinha. E aí vai crescendo, né? E a gente vai expandindo, Perfeito. tendo mais profissionais com a gente. Hoje, a minha atuação lá na clínica é com a terapia da dor. Eu trabalho com isso, tratando a dor do paciente em todos os âmbitos, em todos as patologias que os pacientes apresentam. Eu Físico e trabalho com mental, isso. né? Sim, acaba sendo, porque. E hoje também a gente tem tratamento com psicólogos lá. Então a gente tem essa associação que é sensacional. É uma parceria que deu muito certo. Nós também a minha atuação com fisioterapia pélvica, né? Que é a reabilitação pélvica, que é meu foco é gestante, fortalecimento perineal.
disfunções relacionadas ao assoalho pélvico, então tudo isso aí é feito tratamento também. Quais são as técnicas que você utiliza lá? Tem pilates, tem outros Isso, mecanismos modernos que você nós, consegue trabalhar? nós temos o Pilates lá, que é o nosso forte da clínica. Nós temos um público muito grande do Pilates, atendemos todas as idades lá. É até uma das técnicas mais populares que se tem da fisioterapia. Isso, e mais acessível também. Hum, É uma técnica, eu vou dizer que nova, né? sim, moderno. Porque se a gente for comparar com outras coisas, outras modalidades que existem para tratamento, o Pilates ele é relativamente novo. Perfeito. Você pode explicar para o nosso espectador o que seria o Pilates, como que ele apareceu, quem idealizou, como é que ele trabalha, quais são as Sim, técnicas que ele sim, eu impõe? sou assim apaixonada pelo Pilates, né? Uhum. Porque assim, graças a Deus a gente tem tido um retorno muito bom quando se fala em qualidade de vida, em melhora significativa quando chega um paciente com alguma alteração patológica para a gente, né? Entende? Então, vamos lá. Pilates ele é uma técnica desenvolvida por Joseph Pilates. Ela foi desenvolvida na Alemanha por esse, por esse, por esse senhor, ou falo senhor, né? Porque quando eu fui fazer os estudos, a gente vê ele só como um idoso. E pelas habilidades que ele tinha, por ser um idoso, era extraordinário, né? Então, ela foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, quando, naquela época, os soldados machucavam, tinha fratura, tinha muita coisa, né? E aí não tinha tratamento. Eles estavam lá no solo de guerra deles. E aí o Joseph começou a tratar esses soldados na época da Segunda Guerra Mundial com restos de equipamentos existentes Sim. lá naquele local, que era cama velha, Improvisado, né? improvisou, e justamente essa é a palavra, improvisou cama que não funcionava, que não prestava mais, cadeiras, Você da área da saúde chama de off-label, né? Colocar a destinação off-label para cama, para outros objetos. justamente. Então ele foi pegando tudo aquilo que não tinha serventia e foi adaptando e transformando em equipamentos para ajudar esses soldados. E foi sucesso. E através desses equipamentos que ele foi usando, que foi criado os equipamentos do Pilates hoje, né? Então a técnica existe há anos, ela vem sido, a gente fala que existe o contemporâneo e o clássico, né? E ele vem evoluindo cada dia mais. É uma técnica que ela é aplicada pelo fisioterapeuta e pelo educador físico. E assim, o retorno dele é muito bom. Muito bom. E ele é muito aplicável também aos idosos, né? Que hoje a população idosa, só no Brasil, nós estamos com 23 milhões de idosos no Brasil e no mundo, daqui a pouco tempo, né? Estima-se que nós teremos mais de 2 bilhões de idosos. Isso é muito bom, né? E graças às expectativas de Expectativa de vida, à vida. qualidade, à melhoria das todas as técnicas de saúde como um todo, né? Isso. E o Pilates para o idoso, ele também é uma forma preventiva, né, Tânia? Eu mesmo tive, todo mundo tem conhecimento que a gente acaba tendo algum problema ou outro, mas o problema que eu tive de saúde era no ciático, nervo ciático. Ficou uma coisa assim muito complicada. E a fisioterapia e o Pilates me ajudaram muito assim, a poder progredir. E são exemplos que todo mundo pode vir a precisar, mas existe pacientes que preferem utilizar o Pilates ou qualquer outra técnica da fisioterapia de forma preventiva para evitar que isso venha a acontecer? Sim, o que que acontece, Rafael? É, o método Pilates, ele é, além de uma modalidade da fisioterapia, ele é uma atividade física. Uhum. Tanto que hoje ele é feito igual, eu mesmo atuo lá na clínica com fisioterapeuta e com educador físico. Justamente por causa disso, porque nós temos o público para tratamento e nós temos o público que realiza atividade física. Porque o Pilates, ele é uma atividade física, entendeu? Então, assim, se você
E treina. vírgula, pesada, né? Não é tão simples Justamente, assim, né? justamente. Então É bem puxado, né? tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou fazer pilates, porque é uma coisa muito zen, muito clean, muito. Eu não tenho paciência com aquilo. Mas tudo é uma questão de graduação, né? A partir do momento que você está ali avançando, se torna, como se diz, desafiador. E quem faz é paixão, né? Então, como que funciona? Você falou da parte preventiva. Então, Isso. tem muita gente que me procura, tem muito fisiculturista que gosta da musculação, pratica a musculação, né? Que faz o Pilates. Ah, mas por quê? Gosta da musculação e tudo. Eu mesmo gosto muito da musculação, sou apaixonada da musculação, mas eu realizo Pilates. Por quê? Para evitar muitas lesões. Ou até mesmo quando a gente tem uma lesão, a gente trata ela no Pilates e vai evitar as consequências numa sobrecarga, com algum movimento. Sem contar também que quando a gente aprende tudo, né? No Pilates ali, postura, respiração, ganha muita coordenação É, a respiração motora. é um dos princípios ali nucleares do Pilates, Sim, né? sim. Tem mais algum que você cita e explica para os alunos no começo? Eu falo que assim, quando a gente vai fazer, vamos supor que geralmente a gente faz uma aula, sessão experimental, né? Para a pessoa conhecer, saber como que funciona o método. Então, a gente vem, já explica de cara, contração muscular, respiração, é, a atenção que a gente tem que ter com o exercício. Você fez, você sabe, né, como que é. Se não tiver aquela concentração ali, você não consegue executar. Porque não é Concentração. só você entrar lá simplesmente fazer um exercício, né? Exatamente. E como unir a questão da concentração e o fato de, às vezes, você vai, e isso também é bom, né? Porque você tem um momento de descontração, você encontra outras pessoas, conversa, e aquilo vira realmente um ambiente muito bacana, assim, para você também conversar, trocar experiências, mas ao mesmo tempo você tem que se concentrar para o exercício. Como Sim, compatibilizar esse outro? A gente sabe que a Taina é bem brava, assim, quando a gente está conversando demais, ela vai lá, chama a chama atenção de todo atenção. mundo, né? Que é um dos princípios do Pilates, é você ter a concentração, né? Como é que você faz para manter a galera lá firme no propósito? Na verdade, acho que qualquer atividade física, se a gente não tiver a concentração correta, a gente não consegue executar ela Não de adianta forma. fazer caminhada lendo livro, fazer esteira É, lendo livro, ou mesmo assistindo TV, concentrando num filme, eu até porque você brinco, não tá concentrado naquilo que você isso. está movimentando, né? Eu brinco muito lá que tem muito homem que realiza o Pilates, que faz o Pilates. A gente tem várias turmas lá, do público masculino. E aí eu falo com eles, ó, quando alguém falar que homem não faz duas coisas ao mesmo tempo, se pode falar, eu faço. No Pilates eu faço. Porque faz. Entendeu? Então, assim, realmente, igual você falou, no decorrer do tempo ali, a gente trabalha com turnos de 3 pessoas, né? No máximo 3 pacientes ou alunos por horário. E ali as pessoas acabam tendo interação um com o outro, principalmente o público idoso, que muitas vezes é um público mais carente, que fica muito sozinho em casa. Então vai para o Pilates, faz amizade e gera tudo aquilo. Então eu procuro direcionar o Pilates em si ali, a sessão ali, no momento que a gente está explicando, procuro ficar ali em cima, explicar direitinho, sem tirar essa dinâmica, entendeu? Porque tem muita gente, Rafael, que vai ali, que vai para o atendimento em busca de atenção, entendeu? Onde entra muito também quando vem a psicóloga. Então, sempre que entra um paciente assim, que eu vejo que tem alguma alteração, Quer dizer alguma que a gente pode disfunção. colocar que você está também muito preocupado, o seu empreendimento, a sua clínica, preocupada em trazer a fisioterapia para dentro de outras áreas, né, de saúde Sim, mental, para trazer uma abordagem até um pouco mais ampla, isso. permitindo aí ações preventivas em relação à ansiedade, depressão, que é um problema do século aí Sim, eu acho que XXI. assim, eu acho não, né? Eu acho que eu tenho certeza disso e todo mundo vai concordar Hum, que o paciente, quando ele veio com uma alteração
mental, alteração mental que eu falo é quando ele não está bem mentalmente, quando ele está com cansaço mental, está com uma depressão, está triste, é muito difícil você ter um ganho com ele. Entendeu? É muito difícil você fazer ele melhorar. Graças a Deus, a gente tem tido um retorno muito bom em relação a isso. E é justamente por isso, porque tanto eu quanto a minha equipe, eu sempre viso isso, a gente fazer um trabalho bem feito, mas sem tirar aquela dinâmica ali de dentro. A gente inspecionar o paciente, observar, ver fazendo uma execução bem feita, porque o Pilates ele é uma execução bem feita. A gente vê muito hoje em dia, muita gente faz coisas mirabolantes no Pilates, que é Pilates avançado, mas não é isso, entendeu? Pilates em si, se a gente for colocar ele à risca no papel, ele é ele tem que ser bem feito, ele tem que exigir os princípios, tem que ser tudo muito bonitinho. Então, assim, quando a gente faz dessa forma, a gente vai ter bons resultados. E quando eu associo isso com essa dinâmica de estar ali dentro, aquela interação de uma pessoa com a outra, a gente tem um resultado fantástico. Maravilha. E aí eu ia te perguntar, porque no início você falou que a fisioterapia em si ela é uma área muito abrangente. Hoje nós temos inúmeros desafios com o público que é adolescentes, jovem, a criança até. Esse público ainda você está buscando atingir na sua clínica? Você pode nos falar se a fisioterapia ela tem alguma abrangência para esse público que tem autismo, para quem é portador de síndrome de Down, para ajudar? Eu vi que até alguns aspectos de técnicas de ecoterapia, de cuidados com animais, o fisioterapeuta também está auxiliando, integrando com outros. Sim, sim. É, como que é que eu, assim, como que eu faço esse trabalho? O Pilates ele é um método aberto a todos. Todos podem fazer Pilates, desde que ele seja aplicado de maneira correta. Quando um autista, um paciente com síndrome de Down, com qualquer síndrome, com qualquer é, patologia musculoesquelética, as alterações do corpo, pode estar fazendo Pilates, desde que a gente respeite as limitações de cada um. Então, eu vou citar um exemplo aqui que eu tive por esses dias para trás, de um paciente que a gente teve com alteração de Parkinson. Sim. Esse paciente, ele veio pro Pilates, mas ele não era um paciente que ele conseguia seguir os princípios, que ele não conseguia executar, ele não tinha um raciocínio para poder executar os exercícios. O que, que eu vou estar fazendo, colocando esse paciente no Pilates? Correndo risco de lesionar ele, entendeu? E ele vai estar fazendo ali por fazer, porque não vai estar dando resultado. Então, o que, que é que eu prego? Priorizar na fisioterapia até a gente conseguir ter um ganho que ele possa executar o Pilates, entendeu? Então, a gente. Mas você está regredindo o paciente. Não, eu estou respeitando a condição física dele. Então, ele vem, faz a fisioterapia e a gente progride para o Pilates. E assim, eu tenho muitos pacientes que vêm com uma fratura, passa pela fisioterapia, evolui para o Pilates e eu dou alta e vai para a academia, que é o que ele gosta de fazer. Porque eu prezo muito pela atividade física. Isso, em geral. Em geral. Ótimo, ótimo, muito bom. Olhando para o futuro, assim, o que que você vê, o Pilates, outras técnicas, né? Como que eles podem evoluir, abranger mais a tecnologia? Ou é isso mesmo? Ele é você falou que tem duas categorias, a clássica e a moderna, né? Mas ele está em constante evolução, igual a nossa área jurídica, que todo dia muda alguma coisa? Ou ele é mais assim, tranquilão, tem uma base dele, os princípios que a gente aplica e cada paciente vai ter um cronograma, uma forma de abordagem. O Rafael, eu não considero categoria, ele não é duas categorias. O que que acontece? A gente tem o Pilates
quando ele foi criado, eu falo que assim, se a gente pegar o Pilates ali da época de Joseph e aplicar ele, ninguém vai conseguir fazer. É. É uma coisa bem puxada, entendeu? Então, as pessoas eles vieram adaptando e modificando, modernizando para poder atender todo o público, né? Então, assim, desde que eu formei, eu lembro que na época que eu fazia faculdade, se falava em Pilates, sim, isso tem, vou colocar 12 anos que eu iniciei a faculdade, né? Que eu comecei no ano de 2012. 12, vai fazer 13 anos. Então, naquela época, eu ouvia falar em muitos procedimentos, muitos tratamentos, que hoje a gente fala que caiu por terra, porque veio o Pilates e não que não se usa mais, mas é um método que eu vou conseguir reabilitar o paciente e ele vai ter um benefício muito melhor, que é a qualidade de vida Ampla, né? duradoura. Mental, físico e duradouro. Tem muito método que na época, quando eu estudava, que se fazia, que tratava, melhorava, mas aí voltava, não tinha os benefícios que a gente tem. Então, se eu coloco aí uma patologia para tratar, para poder ser tratado com Pilates, uma escoliose, né, que é a alteração das curvaturas da coluna. Eu trato um paciente com escoliose, ele vai fortalecer a musculatura, ele vai trabalhar o alongamento, vai trabalhar as articulações, vai trabalhar todo o corpo de Que forma as pessoas global. às vezes têm dificuldade de visualizar é o seguinte, quando você tem um problema na coluna, você não vai exercitar só os músculos relativos àquele setor, mas você tem que Justamente. trabalhar todos os músculos que sustentam, né, aquela parte que está deficitária. Sim, que é o que vai ajudar a suprir e melhorar mais rápido. Então, eu vejo assim, do tempo de 10, 12 anos para cá, o Pilates ele avançou muito. Então, eu acredito que no decorrer do tempo, a tendência é melhorar cada vez mais. Porque a partir do momento que a gente trata o corpo de forma global, é só sucesso. Maravilha. O papo tá muito bom, tá indo, mas o nosso propósito são os 20 minutos, né, do nosso CBcast. Será uma satisfação aqui receber você novamente para tratar de outros temas de relevância da fisioterapia, para aqui, para a nossa comunidade de Unai. E vou deixar o espaço para você dar o último aviso, né, convidar as pessoas para conhecerem o seu espaço, né, o seu empreendimento. E volte sempre aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero convidar a todos para conhecer a Clínica Live fica aqui na Avenida São João, esquina com a Governador. Lá nós trabalhamos com pilates, fisioterapia, cultura, temos atendimento de psicóloga. é, E a gente tem esse trabalho amplo e é muito bacana, um espaço muito aconchegante. E o recado que eu deixo para todo mundo, gente. Pratique atividade física, procura alguma coisa que você gosta, independente do que seja. Não escuta o julgamento das pessoas. Ah, o crossfit machuca, a musculação estraga a coluna, pilates é muito chato. Não, vai, faça. Tudo que for feito de forma correta vai ser benéfico para o corpo. Faça atividade física, procura, porque eu costumo falar que se a gente não vai por vontade, a gente vai pela necessidade, que é muito pior. E tá todo mundo convidado a fazer uma sessão experimental de Pilates lá, às vezes, como se diz, é a atividade física que vai te cativar, que vai fazer você gostar. E é isso aí. Bacana, muito bom. Obrigado, Tainha. Até a próxima.